Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari e hoje a gente vai conversar sobre vinhos e viagens e a Itália, que é um destino maravilhoso e que tem vários lugares maravilhosos para se descobrir. E a Itália vai muito além de Roma e Milão. E esse é um episódio que tem o apoio da Banco Rurais, uma empresa com mais de 40 anos na área de turismo. Tem um podcast maravilhoso com o Cadu, rola no feed para escutar e conhecer um pouco mais sobre o clube de turismo. E tem o apoio da Moza Língua, um aplicativo para você poder aprender um idioma de forma rápida e poder desfrutar ainda mais a sua viagem. Tem link no blog e post na bio. E hoje a gente vai conversar com a Alessandra Janaldes, que é sommelier, formada pela escola W7 de Londres e que vive em Milão. Na verdade, ela vive numa cidadezinha próxima a Milão, mas ela vai contar um pouco mais sobre isso e também os destinos incríveis que tem ao redor de Milão. Então, tudo bom, Alessandra? Oi, Mari, tudo bem? Super obrigada por convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, eu sou paulistana, né? E tinha sempre na minha cabeça uma ideia de vir morar na Itália, porque uma vez eu vim para cá e fiquei 6 meses e ficou aquela coisa, um dia eu vou morar lá. Bom, demorou bastante para isso acontecer, não é do dia para a noite, mas vim morar aqui. O meu trabalho continua com o Brasil, né? Só para contar um pouquinho aí. Eu trabalho na área de vinhos, tenho uma certificação internacional e também andei bastante por aqui visitando vinícolas, todas aqui mais perto da cidade de Milão, que é onde eu moro, né? Eu estou, na verdade, a 20 quilômetros de Milão, numa cidade pequenininha chamada Vimercate, dentro de um centro histórico. Então, assim, para resumir a história de eu vir morar na Itália, eu saí de São Paulo e vim morar numa cidade bem pequenininha. Aqui todo mundo tem essa ideia do filme Comer, Rezar e Amar, a Toscana e tudo, e às vezes a gente não sabe que tem tanto lugar lindo em torno de alguns pontos que tem mais fácil acesso. Por exemplo, ao redor de Roma, ao redor de Milão. Sim, é muito verdade. Eu também já escutei muita gente falar: ah, nossa, Milão não tem muita coisa para a gente ver, a cidade é linda, tem os pontos históricos. Falo, gente, não, tem muita coisa. Então, por exemplo, tem vários passeios aqui que eu já fiz, bate e volta para Milão. Então, você consegue fazer em um dia, imagina. Por exemplo, vou dar um exemplo aí da região dos lagos. Então, Lago de Iseu, não sei se vocês já ouviram falar. É uma região muito bonita, está na província de Brescia. Então, vamos dizer que a gente leve, mais ou menos 1h20 saindo de Milão. Consegue fazer num dia. O lago é maravilhoso, tem um tragueto, né, que é aquele barquinho que você consegue atravessar o lago e chegar numa ilha no meio do lago, que se chama, é uma ilha bem pequenininha e a gente, sei lá, mais ou menos uns 15 minutinhos de barco e maravilhoso, você faz um passeio ao redor do lago. Ali também é uma região vitivinícola, né? Então os produtores ali produzem um vinho espumante que se chama Franciacorta, que é um espumante método tradicional, é o mesmo método feito em champanhe. E muitas vezes as pessoas não conhecem também esse espumante, que é maravilhoso, enfim, muito prestigiado. Então, enfim, você pode almoçar no restaurante, fazer uma degustação na vinícola, fazer um passeio ao redor do lago. A ilha se chama Monte Isola, tinha esquecido, me deu branco, agora voltou. Um passeio lindo. Lago de Garda também, é um pouquinho mais longe de Milão, talvez 1h30, mas também é uma região de vinhos, né? A região de Lugana, onde se faz um vinho branco maravilhoso, vinho rosé. Tem várias vinícolas lá para visitar. A cidade de Sirmione está ali, que acho que muita gente conhece. Então, diversos passeios a gente consegue fazer a partir de Milão. E as pessoas às vezes querem fazer várias cidades, mas a gente sempre fala o troca-troca de hotel, ou carregar mala, andar de trem com as malas, também não é para todo mundo. Então ter um ponto central, onde o bate e volta, assim, tem a desvantagem de 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mas tem a vantagem de não ter que fazer mala, desfazer mala, horário de check-in, horário de check-out. Então, assim, uma coisa compensa a outra. Eu acho a dica, assim, de quem mora aqui, né, e eu já fiz várias vezes isso,
vale muito a pena. Por exemplo, também se você quiser ficar uma noite, se a gente for falar do Piemonte, por exemplo, que a gente demora aí 1h40 mais ou menos de Milão, é gostoso ficar uma noite lá, mas também pouquinho, aí você pode voltar para Milão, não faz tanto troca-troca, né? Não faz tanto check-in, check-out. Barolo tem as colinas todas lá do Lang, que são patrimônio da Unesco, maravilhosas. Também várias vinícolas, o vinho é um vinho ícone aí, feito com a uva Nebbiolo, e a paisagem é muito bonita. Então lá é gostoso, talvez ficar um dia, porque você consegue aproveitar o centro histórico. Então é uma vila linda, linda, cheia de restaurantinhos, então a noite também é gostosa. Seria uma ideia muito legal de fazer também a partir de Milão. E você acha que fazer várias vinícolas, por exemplo, um dia numa vinícola, outro dia em outra, é um passeio cansativo, ou vale a pena, ou intercala, ou um dia só de vinícola, um dia de lago? O que você sugere? Na verdade, assim, bom, profissionalmente, se a gente for pensar quem é aficionado por vinho, dá para fazer 2, 3 vinícolas, mas no caso das pessoas que vêm mais para turismo, para conhecer, um dia faz vinícola, por exemplo, você pode fazer de manhã a vinícola e depois você almoça e depois tira a tarde para passear, ou você coloca a vinícola à tarde e passeia de manhã, almoça e depois faz a degustação. Acho que fica mais gostoso assim. Normalmente todas são super agendadas, né? Se a gente chegar lá não consegue fazer porque precisa agendar. E como praxe, assim, do mercado, eles fazem sempre nesses horários, assim, antes do almoço ou depois do almoço. Então, entre as 10, 11, por aí. E depois das 3, 4 da tarde, eles proporcionam essa degustação. Eles já estão bem preparados aqui na Itália. Tem gente super profissional trabalhando, enfim, funciona bem direitinho. E tem todo tipo de vinícola, né? Por exemplo, eu fui uma ali em Franciacorta que é de uma família onde quem te atende são os filhos do produtor, do filho do fundador da vinícola. Então eles mostram um museu do vinho que o avô dele criou. Então, com todas aquelas ferramentas que usavam na terra há 100 anos atrás, para arar a terra. Bom, é incrível, muito legal. E depois tem outras mais sofisticadas, por exemplo, a Berlucchi, que também está lá em Franciacorta, é onde nasceu o primeiro Franciacorta aqui na Itália, o Guido Berlucchi, que, digamos, que criou esse vinho. Então, enfim, tem para todos os estilos. Para quem é muito estudioso, de conhecedor, qual é a palavra certa você que é? Né? A gente fala expert em vinho ou, sim, aficionados. Tem algumas vinícolas específicas, né? E para quem não conhece, tem outras? Ou é mais fácil agendar umas não tão concorridas, só para ter uma experiência? Como você equilibra isso? Na verdade, eu acho que vai muito do interesse mesmo das pessoas. Então, por exemplo, alguém que chegar para você e falar, Mário, eu quero fazer uma degustação mais profissional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Muitos sommeliers gostam de fazer uma vertical. Então, assim, quer provar todas as safras do mesmo vinho. Para isso, não dá para chegar na vinícola e pedir ali no mesmo dia. Então, precisa ligar, agendar, explicar. E aí eles podem preparar. Eles podem preparar tudo que as pessoas quiserem, contanto que a gente coordene isso. Outras, elas estão mais abertas, são mais descontraídas, recebem mais o público. Enfim, que não precisa ser super expert em vinho para ir para uma vinícola provar vinho. Muito pelo contrário, a ideia hoje é popularizar o vinho, fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais. O legal aqui da Itália é que eles têm o vinho inserido na cultura, né? Então, para eles é muito fácil, é muito tranquilo falar de vinho, não tem nenhuma frescura nessas degustações. Né, eles deixam as pessoas muito à vontade, é muito gostoso. Algumas vezes eles colocam produtos típicos também para provar junto. Então, é isso, é um leque grande de opções, mas
dá para fazer bem focado. É planejar, né? O turismo, até para coisas muito simples hoje, pelo menos a gente tem visto, né? Ano passado e esse, sem planejamento, fica muito complicado. O turismo voltou com tudo, né? As coisas estão cheias, sem agendamento. Não é nem que tá cheia, mas o pessoal tá se planejando. E aí tá agendando com antecedência. E aí você chega lá na hora, não tem. É verdade. Bom, tem a Ligúria também, né? Que as pessoas gostam muito, que é maravilhoso, que também tá aqui no norte, né? É claro que aí, para fazer bate e volta de Milão, fica um pouco longe, mas daria para fazer uma noite lá. Também é uma região de vinhos, que a gente chama de viticultura heróica, onde os vinhedos estão todos plantados nas encostas, das montanhas, assim. É muito bonito de ver. E eles harmonizam muito os vinhos locais com a comida, né? Com peixe ali, eles estão perto do mar, então os vinhos são sempre frescos, aromáticos, também é muito interessante de conhecer. E linda a região, né? Cinque Terre, quem é que não gostaria de ir? Muito legal. Outra região também de vinhedos de montanha é Valtellina, que também está aqui no norte. Lá eles fazem um vinho que é a mesma uva feita, a mesma uva que o Barolo é feito, que é a Nebbiolo. Lá eles também usam a Nebbiolo, só que são vinhos de vinhedos de montanha, também de viticultura heróica. E chama heróica porque na verdade tem que fazer tudo manual, né? Porque o caminhãozinho não consegue subir ali na montanha para fazer a colheita da uva, então é uma coisa impressionante de ver. E a região também é muito bonita, tem um parque maravilhoso, Sondrio, né, que é a capital ali de Valtellina. Esse é um destino que dá para fazer um bate-volta, por exemplo. E dicas práticas, assim, qual é a melhor época para ir e qual é a melhor forma para chegar nos vinhedos? Então, por exemplo, sempre vamos pensar na questão do tempo, né? Agora a gente está na primavera, então tem um tempo gostoso para você passear ao ar livre. Claro que é muito mais gostoso você passear com uma temperatura agradável do que você passear ao ar livre no inverno. Mas, porque, por exemplo, o verão é muito quente, né? Se a gente chega lá para julho, por exemplo, onde os vinhedos estão todos mais verdinhos com as uvas, é muito lindo, mas, gente, é calor. Então, para resumir, eu sugiro agora, primavera, ou no outono aqui, um pouquinho mais para frente. Depois que passa o verão, né? Então, seria aí... Agora a gente está em abril, maio, junho é gostoso. Setembro, outubro, novembro daria também. No inverno ou no verão? Nos extremos a gente tá falando, né? Aí vai depender um pouco de cada pessoa. Eu vou falar a minha experiência, tá? O último verão foi muito quente. Então, Alessandra, se você me perguntar, eu prefiro o inverno. Porque também eu gosto, fica bonita a paisagem. Claro que os vinhedos não estão com as folhas, eles estão dormindo no inverno, né? Mas tem, às vezes, você consegue ver neve no Piemonte, né? Que é uma paisagem muito bonita. O verão esse passado foi muito complicado, foi muito quente, fazia 35, 36, então acho que até para a saúde eu acho complicado ficar nesse calor, né? E no inverno você vai olhar um pouco os vinhedos, se você for fazer a degustação é sempre no interno, então eu prefiro, se for falar dos extremos, o inverno. Agora vamos esperar, esperamos que esse verão não seja tão quente, né? Como o do ano passado. Para chegar, muita gente gosta de alugar carro para fazer as estradas e tudo mais, beber e dirigir não é uma boa combinação. Não, definitivamente. De jeito nenhum. Então, para fazer vinícolas e para fazer degustação de vinhos tranquilos, sugiro conversarem com a Mari e ela organiza para vocês uma pessoa para levar. A gente faz tudo direitinho, porque a gente recentemente também esteve em Mendoza, também são as vinícolas e é a mesma questão, né? É lindo dirigir, mas e aí? Quem vai participar da degustação e quem vai ficar só olhando? Exato, porque sempre vai ter aquele que não pode beber. Eles têm um sistema muito bom
de empresas, né, que fazem tanto privativo como compartilhado para fazer as visitas todas e não correr esse risco. Sim, lá em Mendoza, né? Ah, eu conheci. Sim, eles têm, é bárbaro, funciona super bem, né? Eu fiz também, a gente foi com motorista, na época eu fui com meus pais. E para todos a gente, quando a gente não tem, a gente busca, a gente indica pela agência também, acha uma empresa que faça isso de acordo com o perfil do cliente, porque para a gente é uma prioridade, assim, desfrutar com segurança. Sim, com certeza. E aí fica todo mundo tranquilo, né? É o ideal mesmo, teria que ser de carro, porque as vinícolas normalmente não estão na beira da estrada, né? Então tem que entrar numa estradinha, a estação de trem tá longe. Então, sim. Tem muita gente que fala, ah, Milão em um dia tá visto. Eu acho que não. Acho que tem que ficar vários dias. Mas para quem acredita que em Milão um dia tá visto, tem muita coisa para fazer ao redor, né? O Lago de Como tem post no blog, é uma região maravilhosa. E agora todos esses destinos que você falou, que não são tão conhecidos, né, para o público brasileiro, talvez para quem conheça mais os vinhos, mas mesmo assim não é um turismo tão popular, né, tão fácil de ir, porque depende também de um planejamento e uma organização, como algumas outras cidades que é mais fácil achar também passeios prontos e tudo, né? Então acho que um roteiro personalizado aí para essa área é muito legal. Quantos dias você recomenda para poder fazer, para ter as experiências diferentes, boas e Ah, eu acho que para aproveitar bem aqui, eu acho que pelo menos uns 5 dias. E era isso mesmo que eu ia sugerir para quem estiver nos ouvindo conversar com a Mari, fazer esse roteiro aí personalizado, porque além das vinícolas tem muitas outras coisas interessantes. Brecha, por exemplo, a capital, ali a cidade, tem uma parte romana, histórica, maravilhosa. Aqui pertinho de Milão, por exemplo, na cidade onde eu tô, tem uma montanha que se chama Monte Vecchia, que você tá a 40 minutinhos de Milão, por exemplo, pode combinar de um almoço aqui com uma vista linda, numa trattoria típica. Gente, maravilhoso, tem muita coisa gostosa para fazer. Acho que 5 dias, mas claro, se a pessoa tem 3 dias, também dá para fazer vários passeios. Se ela tem dois, ela fica um em Milão e um ela pode sair e conhecer um lugar diferente, como você falou, né? Fora do circuito turístico, uma coisa mais calma, enfim, de entender um pouco como o povo local vive, come, toma vinho e etc. E as crianças acompanham nos passeios? Podem, as crianças podem ir sim. Tem só que avisar, né? E podem. Então tá. E você que mora aí, tem ido muito? É um passeio que quem mora também faz bastante? Faz bastante. Bom, primeiro que como eu sou interessada em vinhos, né? Eu vou muito também para aprender e porque cada vez que você degusta uma região, você vai entendendo um pouco melhor ali. Então, sim, eu vou, eu agendo, ligo. Como meu marido não bebe, então ele dirige e eu faço a degustação e ele me acompanha, né? Então, sim, todos esses lugares que eu te contei aí eu já tive em pelo menos 3 vinícolas em cada um. Claro que não vou todo dia, eu trabalho durante a semana, né? Mas final de semana dá para aproveitar bem. E quando tem feriado no Brasil também, a gente faz muito bate-volta para Lagos, passar um sábado, quando tá o tempo bonito. Final de semana passado a gente foi. Então, sim, é um mundo a ser explorado aqui, o norte da Itália, né? Bom, aí dá para chegar até Trento, né? A gente foi também de carro, tá um pouquinho mais longe, mas também é uma região linda também, vinhos, espumantes, montanha, natureza, enfim, é um mundo a ser explorado aí. Que te acompanha sem beber, a impressão dele de visitar a vinícola é tão boa quanto, é mais ou menos? Olha, ele gosta porque ele está sempre interessado um pouco nesse mundo. Ele parou de beber há um tempo atrás, porque, enfim, precisou por uma questão de saúde, mas antes ele era apreciador de vinhos, né? A última que eu fui, ele gostou muito, porque ele entra comigo, né? Então a gente explica lá que ele não vai fazer a degustação, mas ele acompanha e tal. E a gente foi num wine resort em Asti, que eu nem tinha falado antes, porque é tanta coisa, gente.
na cidade de Asti, ali no Piemonte, né? E é um wine resort. Por que se chama wine resort? Porque você pode se hospedar lá, né? Pode dormir e aí faz a degustação. E foi tão bacana porque a senhora que estava explicando, ela é amiga da família, ela que faz ali a recepção das pessoas que vão provar os vinhos, ela contou toda a história da família, dos vinhos, então tava tão interessante, ele adorou, ela é muito simpática com ele, eu te trago um suco, alguma coisa. Então, a gente faz um relacionamento, né? Ela acabou ficando, digamos, nossa amiga, assim. Ela conhecia o Brasil também, já tinha ido trabalhar no Brasil. Então, a maioria das vezes, ele também se diverte, presta atenção, porque não é só o vinho, né? Tem toda a história por trás que você vai conhecer da família. Sempre tem alguma coisa muito interessante, porque o vinho virou o que é hoje, né? Pelas mãos dos agricultores ali. E 100 anos atrás o vinho não tinha essa qualidade toda que tem, né? Então, foi aí, no decorrer dos anos, que a indústria do vinho tomou esse tamanho aí que a gente vê hoje, né? Então, sempre tem as histórias interessantes ali. Ai, Alessandra, adorei. Adorei muito conversar com você e saber de todos esses lugares. E não, a gente continua esse podcast outro dia com alguns lugares específicos, né? Hoje a gente deu uma geral, falou de um monte de lugares só para ver que é um destino que dá para ficar muitos dias. E aí depois a gente conversa sobre alguns pontos específicos também. Mas eu te agradeço. Super à disposição de vocês. Agradeço muito a tua participação. Imagina, super obrigada, foi um prazer. Adorei também. Se você gostou dessas dicas, curte e compartilha com os amigos. E se você precisa de um roteiro personalizado, uma ajuda para planejar sua viagem, pacote, indicação de agência, guia, entre em contato que a gente faz todo o possível para facilitar o teu planejamento de viagem. E a gente agradece novamente a Bancorbras, uma empresa na área de turismo, que tem o Clube de Turismos da Bancorbras. Se você não conhece, rola no feed para escutar, porque é uma forma ótima de planejar viagens com opções de diárias de hotéis no mundo todo. Esse episódio tem também o apoio da Mosalíngua, que é um aplicativo em versão mobile e web, focado em frases e palavras, que te permite dominar o essencial de um idioma em 3 meses. É muito bacana e é ótimo para poder viajar com segurança e desfrutar um pouco mais da viagem. Cria sua conta do Mosalíngua e testa o conteúdo premium gratuitamente durante 15 dias. Tem um link aqui na bio e um post no blog. E acompanhe as nossas viagens pelo Instagram, @maripelomundo.blog e @podcast_maripelomundo, ou entre em contato pelo e-mail maripelomundo@gmail.com ou WhatsApp, que a gente vai ficar à disposição para ajudar você a realizar seu sonho de viagem.